É com muito prazer que estou aqui a falar a todos vocês que estão aí me ouvindo. Meu nome é Roniel, sou daqui de Imperatriz do Maranhão. E você que está aí me ouvindo, espero que você esteja aí atento, porque tem uma coisa muito interessante a revelar. Algo que se relaciona a conhecermos a Deus. Um tema que muitas das vezes as pessoas comentam e não encontram algumas respostas necessárias para a vida. No entanto, também muitas pessoas também estão adentrando neste entendimento e compreensão. Uma das minhas primeiras experiências de vida neste assunto aconteceu em 1993, no dia 16 de julho, em que eu e mais outro irmão estávamos estudando em sua própria casa, após um culto à noite, e ele me convidou a ir até a sua casa para estudarmos sobre o que é conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus Cristo. E um dos pontos que analisamos durante alguns dias depois deste dia de 16 de julho de 1993, porque às vezes eu ia na casa dele, para estudarmos sobre este assunto a mais. Uma pessoa que explorávamos muito, em questão de estudos sobre este assunto, era o pastor Alejandro Bolhón, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Analisávamos os assuntos que ele expressava em alguns vídeos que tínhamos. E um texto que estávamos estudando também era de Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. E podemos então analisar uma questão que os justos herdarão o céu, irão para o céu, serão salvos. Os injustos se perderão, vão se perder, vão cair nas trevas deste mundo, vão se perder, enfim. E desta forma podemos então compreender que somente os justos é que serão salvos. Mas como ser justo? Para sabermos como ser justos, temos que saber o que é a justiça. Foi o que analisamos também. E prescutando a palavra de Deus em outras passagens, percebemos então que Jesus é o nosso Senhor e justiça. Pude então compreender os fatos com relação a isto, com respeito de que Jesus é a justiça de Deus e que por meio dele se opera a sua vontade em nossa vida e podemos encontrar a paz nele. Então, desta forma, pude analisar e perceber que, sendo Jesus a justiça de Deus, ter sede e fome é ter sede e fome dele, necessidade de Jesus Cristo. Mas infelizmente a humanidade está tão envolvida com tantas coisas que não percebe a sua necessidade que precisa encontrar a Jesus Cristo. Jesus sendo a justiça para ser justo, devemos sentir a precisão dele, que precisamos dele, de encontrá-lo como nosso não só Salvador, mas como nosso amigo, que está cada dia do nosso lado, como ele mesmo diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pude então compreender este fator importante para a minha vida, quando este mesmo irmão me pediu
no apelo, que eu começasse então a exercer esta fé. E ao exercer esta fé de que Jesus está do meu lado, e como eu quero ser justo para ser salvo, eu tinha que entrar em contato com Jesus. A minha primeira experiência foi numa noite, quando senti uma brisa passando por mim. E aquilo me trouxe paz, alegria e muita força contra o meu mal, os meus pecados, a minha vida errada. Comecei a sentir então a paz que fluía do nosso Senhor. Eu não só tinha apenas uma fé, tudo isto estava acontecendo de fato. Ele estava em mim e eu dele. Nos tornamos um, enfim. Pude conhecer a Deus em pessoa, não como alguém que estou a ver a todo dia, como este meu amigo que eu ia na casa dele, mas eu sentia Deus dentro de mim, perto de mim pela minha fé. Mas estava acontecendo. E passávamos dias e dias conversando. Foram 21 dias que eu pude pressentir esta gloriosa presença. Isto ainda em 1993. E desde então até os dias de hoje, em que você está me ouvindo, tenho sentido esta presença. Tenho encontrado a sua glória, o seu poder. Apesar de muitas das vezes cair em aflição e angústia, porque muitas das vezes as pessoas, elas acham que suas vidas só terão um sentido quando tiver alguma coisa, que só passaremos a viver quando tivermos tudo que sentimos vontade em ter. Quando essas vontades não passam apenas de uma mera ideia que criamos em nossas mentes, de acordo com aquelas necessidades que às vezes a gente tem realmente, e achamos que depois de encontrarmos alguma satisfação, queremos mais e mais ainda as coisas que não é necessário. E por não alcançarmos, nos desesperamos, nos frustramos, nos sentimos desalentados, raivosos, deprimidos, ansiosos. São coisas que acontecem devido ao que criamos em nós mesmos, sem nenhuma precisão. Como se a vida fosse se basear naquilo que temos, quando acima de tudo percebermos qual é a minha necessidade, o caminho da minha alma, da minha vida. Percebermos a Deus do nosso lado e sentir que o verdadeiro sentido da vida é o amor que nos conduz a tudo bem, não só a nós, mas aos outros. Porque quando nós nos amamos, é porque sentimos o bem melhor para os outros também. Quando sentimos este bem melhor, que sentimos a necessidade de querer o melhor para nós. Pude compreender mais ainda hoje do que nunca a voz de Deus a me falar a essas coisas com mais clareza, com mais compreensão, quando pude perceber que Deus está a me procurar. Não apenas eu, mas Ele. Quando Adão fugia da sua presença após pecar, Deus o procurou. E Ele tem me procurado para me conceder o seu poder. O seu propósito é o meu propósito. O seu querer é o meu querer. E o que Deus quer é o que eu quero. A minha felicidade. A tua felicidade. O bem melhor que todos poderiam conceder. Isto é amar a si mesmo. Dar o melhor que podemos uns para com os outros, como a nós mesmos queremos.